Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e hoje trataremos nessa aula de Direito Administrativo do início da nossa abordagem sobre os atos administrativos. Nós tivemos oportunidade de, em 3 aulas anteriores, estudarmos o serviço público, o poder de polícia e as formas de intervenção da administração pública na propriedade privada. Isso nos deu uma dimensão dos elementos e da amplitude de atuação da administração pública. Agora nós começamos um estudo mais específico, tratando efetivamente dos atos praticados pela administração pública e, dentre esses atos, daqueles que se revestem efetivamente e na integralidade do atributo jurídico administrativo destes atos. Então, na aula de hoje, nós dedicaremos aí nossa atenção para a definição do ato administrativo e a identificação dos seus principais atributos, para que numa sequência de aulas nós possamos avançar e abordar aí os elementos do ato administrativo e a compreensão integral do conceito e da aplicação deste ato. Para que a gente possa aproximar uma ideia de ato administrativo, fica bastante importante a gente ter uma distinção que ela é básica no direito e ela também é padrão no direito civil e vem a ser recorrente no direito administrativo, que é uma diferença primeira importante entre fatos e atos. Veja que nós estamos falando aqui de atos, e há uma diferença primordial entre um fato e o ato, e essa diferença nós vamos aqui atribuir basicamente a quem nós imputamos a autoria do evento natural observado. Nós estamos diante de um fato quando nós imputamos este evento à natureza, a um elemento dissociado da vontade ou da intervenção humana. Ato traz em si a ideia de ação, e a ideia de ação traz em si a ideia de participação efetiva, voluntária de um indivíduo, de um ser humano. Portanto, nós temos a diferença básica entre fatos e atos. Pensando aqui exemplificativamente, um raio que cai e eventualmente causa algum dano é um fato e não é um ato, é um fato da natureza que não há relação com a intervenção humana. Um ato praticado pelo ser humano poderá ser, mais à frente nós veremos, voluntário ou involuntário, poderá ser culposo ou não culposo, poderá ter reflexo jurídico ou não, mas sempre ele tem o elemento de imputação ao ser humano, ao homem. Diferente dos fatos que tem o elemento de imputação à natureza, ou dissociado do ser humano. Então, da mesma forma que nós temos isso quando estudamos ciências naturais e ciências sociais, nós temos isso quando estudamos a teoria do direito, os fatos jurídicos e os atos jurídicos, e nós vamos ter isso também na administração, fatos da administração e atos da administração. Fatos da administração são aqueles eventos, aqueles fenômenos que acontecem, que podem ter repercussão sobre o interesse público, sobre um indivíduo, sobre parcela da sociedade, mas que estão desvinculadas da atuação direta da administração, enquanto manifestação de vontade para a prática de um ato. Os atos da administração já são uma outra categoria em que nós temos o elemento de imputabilidade para a administração pública. Pessoal, a primeira distinção importante para que nós possamos nos aproximar do conceito de ato administrativo. Ainda, nós temos que entender que nós podemos abordar a ideia de ato administrativo sobre um conceito bastante amplo e sobre um conceito mais estrito, mais adequado e mais juridicamente relevante, que é o que nós vamos tratar na sequência. Sobre o ponto de vista lato ou amplo, os atos da administração, ou o ato administrativo em sentido amplo, eles envolvem uma série de atos praticados pela administração, mas que não estão revestidos de uma natureza jurídica própria. São atos da administração, por exemplo, e cito aqui destacado em vermelho, atos da administração praticados no direito privado, uma compra e venda irregular, uma declaração de vontade da administração, atos materiais praticados pela administração ou pelo agente administrativo,
como uma limpeza de rua, por exemplo, a poda de árvores que interferem em postes de iluminação. São todos atos materiais que não têm uma repercussão jurídica própria e relevante, uma disciplina específica. Ainda, atos de administração são atos políticos tratados, decisões tomadas pela administração pública direta, por um ministro de Estado, pelo presidente da República. Quer dizer, você tem atos políticos que são praticados pela administração, portanto são atos da administração, mas que não se confundem com os atos administrativos propriamente ditos. Contratos celebrados pela administração pública com particulares, em que você tem manifestação da vontade específica do particular em pactuar, em contratar com a administração pública. Foge a noção de ato administrativo. Atos normativos emitidos pela administração pública, um regulamento, uma portaria, um decreto, uma resolução, são atos praticados pela administração, mas que não são atos administrativos, são atos dotados de efeito normativo. Então veja que todo esse rol de atos são atos da administração, mas não se confundem com o que nós estamos tratando aqui, que são os atos administrativos em sentido estrito, ou os atos administrativos propriamente ditos. Estes atos administrativos propriamente ditos, nós vamos entender e conceituar esse ato administrativo a partir da eleição de algum critério. Se nós pensássemos num critério de classificação para conceituação do ponto de vista subjetivo e objetivo, nós teríamos a distinção, por exemplo, de que, sobre o ponto de vista subjetivo, ato administrativo é o ato praticado pela administração pública, pelo órgão que pratica a atividade. Nesse sentido, seriam atos administrativos aqueles praticados pelo Poder Executivo. Isso com base na teoria de separação dos poderes. Estariam fora do conceito de ato administrativo os atos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Mas nós sabemos, desde o estudo da teoria de separação dos poderes e da observação prática da atuação desses poderes, de que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário também praticam atos administrativos e não se resumem a praticar atos legislativos ou decisões judiciais, a depender de cada um dos poderes. Da mesma forma que o Poder Executivo não pratica exclusivamente atos administrativos, mas também emite atos normativos e, eventualmente, toma decisões em processos disciplinares. Quer dizer, você tem, do ponto de vista da teoria de separação dos poderes, aquela distinção já conhecida por todos nós de funções típicas e funções atípicas. E cada órgão, cada poder exerce a sua função típica, mas absorve funções atípicas dos demais poderes para lhe garantir autonomia e independência. Portanto, do ponto de vista subjetivo, classificar o ato administrativo quanto ao órgão que o pratica, o emite, não é adequado, porque nós teríamos aí um rol, uma gama de atos administrativos praticados pelo judiciário e pelo legislativo que não estariam abarcados pelo conceito. E da mesma forma que nós estaríamos dotando todos os atos do Poder Executivo de uma característica administrativa que nem todos eles possuem. Portanto, nós podemos avançar para uma proposta de critério objetivo para entender o ato administrativo. E, sobre o ponto de vista objetivo, nós não focamos aí no órgão que emite, que pratica o ato, mas na atividade que é exercida com esse ato, para a finalidade desse ato. Ou seja, ato administrativo é aquele exercido como resultado de uma função administrativa. De todos aqueles que, em exercício da função administrativa, emitem ou praticam um ato, estão aí praticando um ato administrativo. E o que é a função administrativa? No que ela se diferencia das demais funções? Nós sabemos que nós temos 3 funções essenciais ao Estado. A função de administrar, executar, a função de julgar e a função de legislar. A função de legislar, ela é sempre uma função imediata, que é praticada sob o ponto de vista da generalidade, da universalidade. Quer dizer, o ato de legislar, a função legislativa, ela é feita demoradamente, vagarosamente, com vistas ao futuro.
sempre por meio de um ato legislativo que é abstrato, que é genérico, que se destina a todos, que portanto é universal. Diferente da função judicante ou judicial, que é a função de decidir um caso concreto, um conflito no caso concreto, que é portanto a função de distribuir jurisdição, distribuir justiça, resolver casos conflituosos, que também é uma função mediata, depende de provocação das partes e é sempre específica, sempre direcionada a um caso concreto. Já a função executiva ou a função administrativa, ela é dotada de duas características bem específicas. Ela é sempre imediata e concreta. Ou seja, a função administrativa se caracteriza por ser uma função de resposta imediata. Sempre que há atuação administrativa, a atuação está ocorrendo com vistas a um resultado específico e imediato. E é sempre concreto, não é em abstrato, não é genérico. O ato administrativo, a função administrativa, é sempre voltada para um ato concreto. Isto faz com que nós possamos entender de forma didática a função administrativa como sendo uma função parcial, concreta e subordinada. O que queremos dizer com essas três características da função administrativa? Ela é sempre parcial porque uma das partes que está praticando o ato administrativo, que está exercendo a função, é a própria administração pública. Veja, o legislativo, quando legisla, cria um ato legal, uma lei, da qual não participam nenhum dos poderes. Essa lei é geral e abstrata, destinando-se a todos. O judiciário, quando julga, ele julga de forma imparcial. Ele não é parte, ele não é nem réu nem autor. Ele está distante, equidistante das partes e ele atua quando motivado, quando procurado, para solucionar esse conflito trazido a ele. Na função administrativa nós temos uma diferença. A função administrativa, uma das partes sempre é a administração pública. Portanto, a função administrativa é, desde o seu início, parcial. Uma das partes é a administração pública. Ainda, é parcial e concreta, não é abstrata. Toda a atuação da função administrativa é concreta, com vistas à solução, à implementação, à execução de um objeto específico. Não é como um ato normativo que se destina genericamente para situações futuras. E, por fim, a função administrativa é também subordinada. Subordinada ao quê? À revisão judicial destes atos. Quer dizer, todo o ato administrativo, toda a atividade, toda a função administrativa está sujeita, subordinada à revisão judicial destes atos praticados. Então, ato administrativo seria o ato praticado no exercício da função administrativa, seja ela tipicamente exercida pelo Poder Executivo, seja ela atipicamente exercida pelos poderes legislativo e judiciário. Sempre que os atos forem praticados enquanto função administrativa, eles são dotados de parcialidade, concretude e subordinados à revisão judicial e, portanto, são atos administrativos. O que é ser esse ato administrativo? E aqui nós trazemos um conceito proposto pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que nos parece bastante proveitoso para este momento e que nós conseguimos destrinchar ali em pequenos elementos de compreensão. Diz a autora que ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Veja que aqui nós conseguimos definir toda a extensão do ato administrativo. Primeiro, ele é uma declaração do Estado. Ou seja, ato administrativo vai ser sempre praticado por um ente da administração pública, pelo Estado, ou por quem esteja agindo em nome do Estado, quem represente o Estado. Se nós não temos esse elemento, nós não temos administração pública partícipe, nós não falamos em ato administrativo. Daí aquela característica de parcialidade. Essa declaração ela é emitida com base no regime jurídico administrativo, ou seja, está sob a égide
daqueles princípios administrativos que nós já estudamos no início da disciplina. Sempre com vistas à produção de efeitos jurídicos imediatos. Não é postergada para o futuro, não é em abstrato, não é aberta. O ato administrativo é praticado para um fim específico, para que os efeitos jurídicos sejam surtidos imediatamente. Estes atos, praticados sobre esse regime, produzindo efeitos imediatamente, podem ser controlados pelo Poder Judiciário. Qualquer uma das partes que entenda prejuízo pode provocar o Poder Judiciário para exercer controle sobre a legalidade e legitimidade da prática desses atos. E, portanto, este ato está sempre sujeito à lei. Lembra que o princípio da legalidade é o princípio que informa toda a administração pública, todo o direito administrativo. O ato administrativo só pode ser praticado de acordo com previsão legal anterior. Então temos aqui uma boa definição do que vem a ser o ato administrativo. E este ato administrativo, tal qual definido aqui, possui 4 atributos que precisam ser destacados. Todo ato administrativo, por ser um ato que concentra todo o aparato conceitual que nós até agora estudamos, desde a abordagem da administração pública, especialmente passando por todos os seus princípios gerais e especiais, constitucionais e infraconstitucionais, até chegarmos nesse momento, nos fazem compreender que o ato administrativo trará consigo alguns atributos. Destacamos aqui os 4 principais deles. O primeiro, o ato administrativo terá presunção de legitimidade e veracidade. O que significa isso? Significa que, uma vez praticado o ato, emitido o ato, esse ato traz consigo uma presunção. Ele presume que é legítimo o ato praticado. A autoridade que o praticou possuía competência, a prática desse ato está de acordo com a legislação e existia lei anteriormente prevendo e autorizando a prática desse ato. Há uma presunção de legitimidade. Pode-se questionar essa legitimidade? Pode-se questionar, sem dúvida nenhuma. Lembra que todo ato administrativo é passível de controle pelo Poder Judiciário. Mas caberá à parte que alega demonstrar que esse ato está em desconformidade com o ordenamento, ou que a autoridade que o praticou não tinha competência para tanto. Portanto, há uma presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade deriva aqui diretamente do princípio da legalidade dos atos da administração pública. Junto à presunção de veracidade, e aqui não é sinônimo. Presunção de legitimidade não é a mesma coisa que presunção de veracidade. Presunção de veracidade direciona-se aos fatos indicados pelo aquele ato administrativo. Presumem-se verdadeiros os fatos descritos no ato administrativo. Caberá, portanto, uma inversão do ônus da prova em eventual discussão judicial para que a parte demonstre que os fatos indicados no ato administrativo não são verdadeiros, não são verazes. Um exemplo simples aqui é que uma multa de trânsito, por exemplo, emitida por um funcionário público, traz consigo presunção de veracidade dos fatos ali indicados. O servidor que autua, por exemplo, informa no ato administrativo que o sujeito estava sob efeito de bebida alcoólica. Caberá ao administrado, ao cidadão, fazer prova de que não estava, porque presume-se verdadeiros os fatos indicados ou atestados no ato administrativo. Presunção de legitimidade, destina-se aí à presunção legal. Presunção de veracidade destina-se aqui aos fatos, a veracidade dos fatos alegados. Ainda, um segundo atributo do ato administrativo é o atributo da imperatividade. Eles podem ser impostos, exigíveis, desde si. Não dependem de um elemento externo, não dependem de um outro poder, não dependem de uma outra decisão. Após a emissão do ato administrativo, eles já podem ser exigidos, impostos sobre todos os demais. Não há um caminho legal ou judicial que seja necessário
para que esses atos possam surtir efeitos. Isso traz consigo um terceiro atributo, como desenrolar deste segundo, que é o atributo da autoexecutoriedade. A própria administração pública pode executar os seus atos e não precisa do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo para que possa executar. Todo ato administrativo é autoexecutável. E, por fim, o atributo da tipicidade. Tipicidade é uma especialidade do princípio da legalidade. Tipicidade é a exata e prévia previsão e descrição legal para a prática do ato. Você não pode ter uma autorização genérica em lei para a prática de atos administrativos. A previsão legal deve ser anterior e deve ser específica, própria, bem delimitada, típica. Por isso, tipicidade. Aqui vai se aproximar muito da ideia de tipicidade penal. Mas só é crime aquilo que está exatamente descrito numa norma penal. Não há um princípio aberto de interpretação. Da mesma forma, nos atos administrativos. Os atos administrativos obedecem ao atributo da tipicidade. Eles devem estar amparados previamente numa legislação específica que faça previsão, autorize e discipline a prática desse ato. Sabendo qual é o conceito, a definição de ato administrativo e estes 4 principais atributos, nós estamos prontos para avançar na nossa próxima videoaula para os elementos que compõem um ato administrativo. Aproveito aqui para me despedir de todos, mantendo-me sempre à disposição pelos contatos aqui indicados.